Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como é que vocês estão? Como é que tem passado esses dias, essa semana? Tudo na paz, na graça do Senhor Jesus Cristo? Olha só, hoje nós vamos trazer algo muito interessante, tá certo? Você sabia que Moisés, o motivo pelo qual Moisés realmente matou aquele homem lá no Egito? Eu não estou falando do que está na Bíblia, mas o que o livro de Jasser conta, né? O que está na Bíblia nós já sabemos, né? Que um escravo estava batendo em um dos hebreus, Moisés questionou e findou matando, né? Mas o que realmente o livro de Jasser fala sobre isso? Aí você pode dizer, pastor, mas esse livro de Jasser, que livro de Jasser é esse? Você que está chegando no canal agora, nós estamos com vários vídeos contando história, tá? Que consta no livro de Jasser e que também consta alguns detalhes da Bíblia. A Bíblia tem seus detalhes, o livro de Jasser tem outros detalhes. Aí você pode perguntar, esse livro de Jasser realmente existiu? Existiu. Está lá escrito em Samuel, está escrito em Josué, está lá, tá certo? Ele é citado lá, nesses dois livros, Samuel e Josué. Então, a gente pode definir como um livro inspirado? Não. Eu tenho mais ele como um livro histórico, como Macabeus, Tobias, Macabeus 1 e 2, Judite, esses livros, né, que são históricos. Mas é muito interessante, tem muitos pontos, irmãos, que conta detalhes que a Bíblia não conta, como esse aqui. Vamos lá, veja bem, Moisés mata um homem no Egito, ou seja, do Egito. Aí, veja bem, esse fato que é contado em Jasser, tá certo? Não consta na Bíblia, tá bom? Quero deixar bem claro isso. Mas são detalhes de riqueza que nos questionam por que esse livro não consta junto com os livros bíblicos. Mas antes de eu começar a ler, eu preciso pedir a você, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu like, compartilha esse vídeo. As pessoas assistem o vídeo, mas não curte. Quando você curte, o YouTube, ele manda para outras pessoas. Esse é que é o grande detalhe, por isso que a gente pede, curte, não é verdade? Curte. Porque se você curtir, o que é que acontece? Você está me ajudando, não é isso? Está ajudando. Por quê? Porque você está curtindo. Então o YouTube vai mandar automaticamente para outra pessoa. Você concorda comigo? Ou não? Está entendendo? Então veja bem, vou lá. Diz assim, no livro de Jasser, capítulo 71, versículo 1. Livro de Jasser, capítulo 71, tá? Versículo 1 diz assim: E quando Moisés tinha 18 anos de idade, ele desejou ver seu pai e mãe. E ele foi até eles em Gozen, né? Quando Moisés chegou perto de Gozen, ele veio para o lugar onde os filhos de Israel estavam envolvidos no trabalho. E ele observou seu jugo. E ele viu um egípcio ferindo um dos seus irmãos hebreus. Preste bem atenção, primeiro ponto. A Bíblia não diz a idade que Moisés matou esse egípcio. Não diz. Mas aqui diz 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade, Moisés se torna um assassino. Mas vamos continuar aqui. E quando o homem era espancado, viu Moisés, ele correu e ele pediu ajuda, pois Moisés era muito respeitado na casa do faraó. E ele lhe disse: Meu senhor, atenda-me. Esse egípcio veio à minha casa no meio da noite, me amarrou e tomou minha esposa na minha presença, e agora ele pretende tirar a minha vida. A Bíblia não fala sobre esse fato, porque Moisés agiu ali. Você percebe que aqui conta que um egípcio entrou na casa de um hebreu, pegou sua esposa, tá? Para quê? Para que ele pudesse se servir da sua esposa. Continuando no versículo 3, diz assim: E quando Moisés ouviu esta impiedade, a sua raiva acendeu-se contra o egípcio, e ele virou-se para cá e para lá,
E quando viu que não havia ninguém lá, matou o egípcio e escondeu na areia e livrou o hebreu da mão daquele que o agredia. Ou seja, Moisés olhou para um lado, entendeu? Olhou para o outro. E ali, né, o que ele fez? Ele matou aquele egípcio. Por quê? Porque aquele egípcio estava como assim? Ele estava querendo usar a mulher do hebreu. E ele pediu ajuda e com isso Moisés matou. Então você percebe que no livro de Jasher, ele não diz, no livro de Jasher, não diz não, no livro de Jasher, a história é diferente do livro da Bíblia. A Bíblia não dá esses detalhes. Só diz que ele matou um egípcio que estava espancando aquele hebreu. Não é verdade? Veja bem, olha só outro ponto interessante aqui, no versículo 4. Eu estou lendo capítulo 71, agora versículo 4. E o hebreu foi para sua casa, e Moisés voltou para sua casa, a casa do rei. E quando o homem voltou para casa, ele pensou em repudiar sua esposa, pois não era direito na casa de Jacó qualquer homem vinha a sua esposa depois que ela tivesse sido violada. Então, aquele egípcio, ele estupou a mulher do hebreu. E quando ele chegou em casa, ele queria mandar a mulher embora. No versículo 6 diz assim: e a mulher foi e disse a seus irmãos, e seus irmãos tentaram matá-lo, e ele fugiu da sua casa e escapou. Segundo dia, Moisés foi a seus irmãos e olhou, e eis que 2 homens estavam brigando. E ele disse ao perverso: por que tu feres teu vizinho? Aí é aquele fato que conta na Bíblia. Né? Aquele fato. Mas você percebeu o motivo, o real motivo que Moisés fugiu do Egito? Você percebeu aí como é que conta a história? Tá certo? Conta que ele matou um egípcio porque ele estupou a mulher de um hebreu. Veja que a Bíblia não fala isso. A Bíblia não conta isso. Tá certo? Então, no versículo 8, 8 diz assim: e ele respondeu e disse: quem te colocou como príncipe ou juiz sobre nós? Tu pensas matar-me como tu mataste o egípcio? E Moisés teve medo e ele disse: certamente a coisa é conhecida. É o mesmo fato da Bíblia, a mesma história, a mesma coisa. Versículo 9: Faraó, ouvindo falar desse caso, ele ordenou que Moisés fosse morto. Assim Deus enviou o seu mensageiro a ele e apareceu diante do Faraó com a semelhança de um capitão da guarda. Olha só, Deus enviou o mensageiro a quem? A Faraó. Vamos ver o que ele vai dizer? E o mensageiro de Deus segurou na mão direita de Moisés, trouxe para fora do Egito e colocou fora das fronteiras do Egito, a uma distância de viagem de 40 dias. Ou seja, aqui diz que o anjo praticamente transportou Moisés. A Bíblia não fala sobre isso. Pastor, então você quer dizer que a Bíblia está errada? Não, não estou dizendo isso não. Estou dizendo que os detalhes que a Bíblia não conta, o livro de Jasher conta. O livro de Jasher conta. Entendeu? Bom, o livro de Jasher conta os detalhes. A Bíblia, ela entra no fato. Moisés fugiu pelo deserto, mas não disse que foi um anjo que levou Moisés. Você percebeu aí a diferença? A riqueza de detalhe que o livro de Jasher conta? Então, muito interessante isso, né, irmãos? Veja bem, 13. 13 que eu li? Não, agora o 12. Arão, seu irmão, permaneceram sozinhos no Egito. E ele profetizou para os filhos de Israel, dizendo: assim diz Deus, de seus antepassados: joguem fora cada homem as abominações dos seus olhos, e não se sujem com os ídolos do Egito. Os filhos de Israel se rebelaram e não ouviram Arão nesse momento. Deus pensou em destruí-lo. E se não fosse a lembrança do pacto que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, naqueles dias a mão do faraó continuou a ser severa contra os filhos de Israel. E ele esmagou, oprimiu, até o momento quando Deus enviou diante sua palavra e tomou deles.
Você vê que o motivo, você percebeu aí um negócio interessante? Que a Bíblia não traz esse detalhe, é que o motivo pelo qual o povo de Israel, os hebreus, estavam sendo oprimidos no Egito, é que eles passaram a ser o quê? Idólatra. Percebeu isso? A idolatria levou Deus a deixar o povo egípcio oprimir os hebreus. Interessante isso, né? A Bíblia não conta isso. A Bíblia não conta. Esse é a diferença entre o livro de Jasser e o livro, a Bíblia. O livro de Êxodo, que essa história aqui está no livro de Êxodo. Você percebeu isso? Como é interessante? Bem, amanhã nós estaremos, irmãos, trazendo algo importantíssimo, interessante. Quando Moisés, ele foge para Cush e passa a reinar em Cush. Você sabia disso? Então vem comigo amanhã, juntos estaremos fazendo essa leitura. Quando Moisés se torna rei de Cush, antes de ele tirar o povo de Deus do Egito. Então, se você não sabia, fica aqui comigo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o teu like. Quando você ativa o sininho, você recebe a notificação. Agora, eu preciso, irmão, que você deixe o like. Por quê? Porque o YouTube manda para outras pessoas e esse canal atinge a meta de 1.001 inscritos. Eu peço a você, pede um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã, coloca no grupo lá da igreja e pede para que as pessoas se inscrevam no canal, ative o sininho. Essa história que eu estou contando não consta na Bíblia, mas não quer dizer que ela não seja verdadeira. E que também não seja, vamos dizer assim, esteja enganado. Mas eu prefiro acreditar que é história, esse de riqueza de detalhe, é verdadeira. Mas não quer dizer que é inspirado. Isso aqui é um livro histórico, eu tenho como um livro histórico, tá bom? Deus abençoe, até amanhã, em nome de Jesus. Vem comigo amanhã, tem muita coisa boa. Deixa de vir não.